Olá, queridos, nós estamos em mais uma mensagem. O nome dessa mensagem é Vida de Comunhão. Mas, antes da mensagem, se inscreva aqui no canal, deixe um comentário também e compartilhe esse link para mais pessoas. Pega esse link e coloca lá no grupo da família, coloca nos grupos que você faz parte nas redes sociais, que essa mensagem possa abençoar a sua vida. Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 24. Diz assim: E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Comunhão. Essa é uma palavra bonita para algumas famílias e nem tão bonita para outras, não é? Só lembrar a reunião de família, final de ano. E quando é tempo político, então? Só Jesus na causa. Mas a verdade é que nós fomos chamados para vivermos em comunhão. E os cristãos, mesmo sendo cada um de nós individualmente templo de Deus, morada de Deus, nós também formamos um corpo, o corpo de Cristo. Cada irmão, cada irmã, cada homem, cada mulher, cada cristão, individualmente, é um membro deste corpo. É como um corpo físico. Talvez eu seja o minguinho, ou um fio de cabelo. Não sei qual a minha importância nesse corpo, mas o fato é que eu sou importante de alguma forma. Eu integro esse corpo, um corpo espiritual, a noiva de Cristo. Quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, Ele vai buscar uma igreja. Mesmo que hajam muitas denominações, e é muito bom isso, porque cada indivíduo tem seus gostos. Tem aquele mais pentecostal, que gosta de pular, mas tem aquele mais reservado, que prefere uma mensagem mais contextualizada. Tem aquele que gosta de usos e costumes, e aquele que já não se importa tanto com isso. Mas a verdade é que todos estes formam um só corpo, o corpo de Jesus Cristo. E quando nós nos ajuntamos, quando nós estamos juntos, reunidos, cada um está edificando o outro. O objetivo da igreja se reunir é este: ter comunhão, congregar, aprender, ser discipulado por um líder, ter um pastor, adorarmos juntos, cultuarmos juntos e também aprendermos uns com os outros. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 26, que quando nós nos ajuntamos, cada um de nós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, mas que nós precisamos fazer isso tudo para edificação. O objetivo da comunhão, o objetivo da congregação, o objetivo da reunião
é a edificação, é o crescimento. É para que cada um de nós, individualmente, venhamos a servir de bênção para o nosso próximo. Venhamos a influenciar de alguma forma a vida daquele que está ao nosso lado. Mesmo a irmãzinha mais simples, aquela de coque, sabe? Que os jovens às vezes têm medo. Ela está ali para te edificar. Ela está ali para usar os dons espirituais que Deus deu para ela, para o seu crescimento. O músico, o baterista, que os mais velhos já não curtem muito, e aí eu já peço respeito, porque eu sou baterista também. Ele está ali para adorar. Ele está ali para usar o seu instrumento para edificação. Mas nós precisamos viver em comunhão. A igreja precisa ter esta comunhão, mesmo interdenominacional. O assembleano com o batista com o presbiteriano, Deus e Amor, quadrangular, todas as igrejas, nós formamos um só corpo. Nós vamos morar juntos no mesmo lugar. Glória a Deus. E é por isso que nós precisamos congregar. Não existe peixe fora d'água, e não existe cristão fora da igreja. A igreja é o lugar onde você vai crescer. A igreja é o lugar onde você vai ser edificado. A igreja é o lugar onde os dons espirituais vão ser usados para abençoar vidas. É evidente que o nosso campo de batalha, é evidente que o nosso campo missionário é o mundo. Mas é a igreja quem envia, é a igreja quem capacita, é a igreja quem ensina. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 5 nos diz: assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Nós somos muitos, mas um só corpo. Estamos em muitos lugares, mas uma só igreja. Seja no Brasil ou na China, seja no Rio Grande do Sul ou lá em Roraima, nós somos um só corpo, uma só igreja, com diferenças, com convicções, com crenças, mas uma só igreja. E é muito importante essa mensagem, porque este projeto evangelístico, ele é digital. As mensagens têm o objetivo de alcançar vidas na internet, no campo digital. Mas é apenas um instrumento, é apenas uma forma. Porque o objetivo final é que você congregue, é que você tenha uma igreja, é que você busque um pastor, é que você seja discipulado, é que você encontre um lugar para ser acolhido, para ser abraçado, onde homens e mulheres, irmãos e irmãs em Cristo, vão estar com você ao seu lado, e você terá que suportá-los, terá que exercitar os dons, os frutos do Espírito, amor, paciência, amabilidade. É na igreja que você exercita isso. Sim, no mundo você tem que ser o exemplo, no mundo as pessoas estão te olhando, mas o fato é que os verdadeiros desafios na nossa comunhão se dão entre os nossos.
na igreja que você congrega, na sua família, é onde os frutos espirituais, ou o fruto do Espírito, vai ser utilizado, vai ser demonstrado. Não existe maneira, não existe forma, não existe jeito, não há como você guardar a sua fé, você manter a sua espiritualidade sem congregar, sem uma igreja, sem comunhão. A família se reúne em um lugar. Individualmente somos morada de Deus, templo de Deus, mas coletivamente formamos um corpo, e o corpo precisa se reunir, o corpo precisa edificar uns aos outros, o corpo precisa proferir salmos, adorar, usar os dons espirituais. O corpo precisa de um lugar de comunhão, de adoração. Estamos na moda dos desigrejados, daqueles que acreditam que é possível ser igreja sem ter um corpo, ser igreja sem ter uma igreja. E eu lamento decepcionar vocês, mas a palavra de Deus demonstra que isto não é possível. Não é possível ser igreja sem ter comunhão. Não é possível ser igreja sem congregação. Não é possível ser igreja sem ter um pastor. Você precisa de um pastor para te ensinar, para te instruir, para te guiar, para te discipular, para você crescer na fé. Você precisa dos seus irmãos, porque cada um tem dons espirituais. Então um vai profetizar, um vai usar o seu dom de sabedoria, um vai ensinar, outro vai usar o seu instrumento para adorar. E todos reunidos juntos formam o grande corpo, a grande igreja, o grande templo de adoração, de comunhão. No Antigo Testamento havia o tabernáculo, foi construído um templo. Cada um da tribo de Israel tinha o seu papel. Os levitas tinham a sua responsabilidade sobre o templo. Da mesma forma, depois que Jesus veio e fundou a igreja, depois que os discípulos passaram a ser usados para pregar o evangelho e atrair almas para o reino de Deus, uma igreja foi formada, um templo foi formado, porque os crentes passaram a perceber que era necessário a convivência, a comunhão, se reunindo em casas, se reunindo em lugares escondidos, mas em lugares onde também é permitido, se reunindo dentro dos templos, dentro das igrejas, com o objetivo de edificação, de crescimento, de comunhão, de adoração. Eu quero te convidar a refletir profundamente sobre o seu papel. Eu quero te convidar a refletir profundamente sobre o lugar em que você ocupa. E se você não ocupa ainda um lugar, se você ainda não integra um corpo, se você ainda não tem um discipulador, pense sobre isso. Pense sobre essa importância. Pense sobre o que você pode estar perdendo. Pense sobre onde Deus deseja te colocar e a maneira como Ele deseja te usar. Pense em como a igreja pode te enviar e você ter ainda todo o respaldo, tudo o que você precisa para usar os teus dons espirituais em prol do reino
e ter o apoio necessário para avançar, ter o apoio necessário para prosseguir. Não é apenas isso, mas a comunidade, a reunião, as amizades, os bons diálogos, pessoas nas quais você pode compartilhar os seus problemas e dificuldades, pessoas em que você poderá confiar e dizer sobre por onde você tem andado, sobre o que precisa mudar, sobre as orações que você precisa receber. E você terá muitas pessoas orando por você, terá muitas pessoas jejuando por você. Quando estiver enfermo, terá alguém para clamar em teu favor, para te visitar, para te acolher, para cuidar de você. Comunhão, corpo. Venha fazer parte disto. Se permita fazer parte disto. Procure um lugar onde você vai ser incluído, onde você vai ser acolhido, onde você vai ser recebido. E que este lugar sirva de edificação para a sua vida, sirva de crescimento, sirva de aprendizado. Que este lugar sirva para você chegar mais perto de Deus, estar cada vez mais em comunhão com Deus, fortalecer a sua vida espiritual, fortalecer a sua fé e não desanimar diante das tempestades, diante das dificuldades, diante dos problemas, mas continuar avançando, continuar crendo, continuar esperando no Senhor, junto com a noiva, junto com a igreja, junto com todos aqueles que fazem parte do corpo de Jesus Cristo. Senhor, a minha oração é para que o Senhor coloque cada um de nós no lugar certo, na posição certa, como membros do teu corpo, como integrantes do teu reino, como partes da igreja, a igreja que um dia o Senhor vai buscar, que um dia vai morar contigo nos céus. Nos coloque, Pai, no lugar certo, na posição certa. Leve cada um destes homens e dessas mulheres, destes jovens, dessas crianças, destes que estão ouvindo a mensagem, para o lugar onde eles precisam estar, para crescer espiritualmente, para servir de bênção para a vida de outras pessoas. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém, Senhor.